Direto da redação. 3h22, saindo do futebol, vamos seguir aqui com notícias da área da saúde. O pronto-socorro da Santa Casa de São Paulo atende 2 novos pacientes com pancreatite aguda por semana. Cerca de 20% dos casos são considerados graves, sendo que metade resulta em morte. E eu converso sobre isso com o professor da Faculdade de Ciências Médicas do Hospital Tércio de Campos. Professor, boa tarde. Boa tarde, Alessandra, como vai? Tudo bem. Como é que aparece a pancreatite, professor? Sim, a pancreatite é uma inflamação no pâncreas, que é um órgão que fica no abdômen, atrás do estômago. E são 2 as principais causas que levam a isso. A primeira delas é a presença de pedras na vesícula. E a segunda é o consumo excessivo de álcool. Quais são os sintomas, professor? Então, as pessoas que têm pedras na vesícula ou que consomem uma quantidade grande de álcool e desenvolvem pancreatite aguda, elas podem evoluir com quadros de dor no abdômen de forte intensidade, indo para as costas, e além disso tem muitos vômitos. E pode, depois de um tempo, afetar outros órgãos também. Então a doença é causada pelo consumo excessivo de bebidas alcoólicas ou a presença de pedras na vesícula? Exatamente. Como é que fica? Pois não, professor. Esse é mais um dos problemas do álcool, né? Muita gente acredita que o álcool só causa cirrose ou problemas no fígado, mas não. A pancreatite aguda é mais um dos problemas causados. E quando a doença leva o paciente à morte? Então, o problema da pancreatite aguda, um dos problemas, aliás, é que causa uma resposta inflamatória no organismo muito intensa. E essa inflamação pode se disseminar pelo corpo, dando inflamação no pulmão, nos rins, no fígado e em outros órgãos. Aí a pessoa pode precisar ir para a UTI, ficar entubada, evoluir com a parada do funcionamento do rim, precisando de diálise, situações realmente muito críticas. Em alguns casos até cirurgia pode ser necessária. O tratamento é feito antes de chegar à cirurgia, professor, como é que é feito? Então, uma das coisas importantes na pancreatite aguda é o paciente procurar rapidamente o serviço médico, porque se diagnosticando rapidamente a pancreatite, a gente pode tratar de uma maneira mais adequada. O tratamento, basicamente, é feito com soros, com analgésicos, com uma alimentação específica para cada caso. E em 2013 ainda não existe um tratamento específico para pancreatite aguda, um remédio que a gente dê para a pancreatite aguda. São medidas gerais que nós fazemos para cada doente. E nos casos mais graves, o doente pode precisar de UTI, pode precisar de intubação, pode precisar de antibióticos, e aí sim pode precisar da cirurgia em alguns casos. Tem cura, professor, ou o paciente tem que passar por tratamento constante? Tem cura sim. Isso que nos encoraja a falar sobre essa doença que é pouco conhecida pela população, porque a procura rápida ao serviço médico, ao pronto-socorro, pode determinar aquela pessoa que vai se curar da pancreatite aguda e nunca mais vai ter nenhum problema, ou aquele paciente que vai ter sequelas graves ou eventualmente até morrer. Algum sintoma evidente que a pessoa possa detectar? Olha, é uma pancreatite, é uma pedra na vesícula, ou consumir bebida alcoólica em excesso, desenvolver a doença? Algum sintoma significativo da pancreatite, professor? O que mais caracteriza, Alessandra, é a dor abdominal. E essa dor, alguns pacientes podem confundir com algum problema que já tenham. O paciente pode achar que é uma gastrite ou uma úlcera que tenha e ficar tentando tratar em casa. Isso acaba sendo um risco, né? Porque a pessoa pode ficar desidratada e chegar numa condição muito mais grave no hospital. A doença acomete mais homens ou mulheres, professor? Existe uma distribuição semelhante. Os doentes com causa alcoólica normalmente são homens, na sua maioria, enquanto que cálculos na vesícula, pedras na vesícula, é mais frequente em mulheres. Então existe um certo equilíbrio entre uma causa e outra com relação à distribuição por sexo. E por que normalmente aparecem essas pedras na vesícula? As pedras na vesícula são uma série de fatores hormonais, problemas de funcionamento da vesícula que acabam levando ao surgimento. É uma doença muito mais frequente em mulheres, por volta de 40 anos, mulheres que já tiveram filhos, que estejam um pouco acima do peso e acabam desenvolvendo essas pedras. E uma recomendação que nós temos quando acontece isso é procurar o seu médico para ver se existe indicação da remoção da vesícula com as pedras. Na maioria das vezes vai existir essa necessidade. Hoje a remoção de pedras na vesícula é uma cirurgia que não é mais tão complicada, né, professor? É uma cirurgia bastante padronizada.
risco da cirurgia é mínimo e na maioria das vezes é feita por videolaparoscopia. Muita gente fala, falta de ingestão de água leva à presença de pedras na vesícula. Isso é uma verdade, professor? Pois é, Alessandra, não existe essa comprovação. Não existe uma relação direta da ingesta de água, líquidos, com pedras na vesícula. Tá certo, então. Bom, agradeço ao professor da Faculdade de Ciências Médicas do Hospital da Santa Casa aqui de São Paulo, Tércio de Campos. Professor, muito obrigada pelas orientações, pela entrevista. Muito obrigado, Alessandra. Até logo.